Feminismo hoje em Latinoamérica. Estudos dos movimentos feministas com frequência são pautados em épocas que recebem o nome de ondas. Essas ditas ondas são marcadas por lutas de mulheres na busca por equidade de direitos nessa sociedade. São marcos na história europeia e americana sobre conquistas e discussões de extrema importância tanto para aqueles territórios quanto para os demais. Mas, se fizermos um recorte centrado nos países que passaram pelo processo de colonização e que se concentram na parte sul do planeta, outras tantas questões entram na reflexão e precisam ser avaliadas. Pensando na história que nos contaram e na história que há anos estamos tentando reconstruir, incluindo vozes e versões silenciadas, se torna impossível pautar os movimentos feministas das Américas do Sul e Central e até da África pelas ondas feministas. Aqui, no mundo das pessoas colonizadas, das pessoas escravizadas, a luta das mulheres é outra. A luta é sempre, é todo dia. Para a arte ativista e anarcofeminista boliviana Maria Galindo, a revolução feminista na América Latina acontece todo dia em outras instâncias, como no movimento das mulheres do campo, que não podem descansar na luta pelo pedaço de terra, pelos direitos ao plantio e colheita de seu próprio alimento. Ou seja, apesar de livres dos colonizadores, esses territórios ainda estão ancorados nos valores desses mesmos colonizadores. Ainda hoje respondemos a uma história universal que silencia nossos corpos e as discussões intrínsecas da nossa gente. Por isso, falar que o movimento feminista é pautado em ondas é defender pautas que não nos incluem, uma vez que aqui as lutas existem desde sempre, desde as invasões, saqueamentos e destruição desses territórios. As ondas são importantes, mas não incluem nossa história de luta. As conquistas das mulheres europeias até reverberam aqui, mas de outras maneiras. Até porque, como narra Irene Silverblatt em seu estudo Luna Sol e Brujas, Género e Classes em Los Andes Pré-Hispânicos e Coloniales, o entendimento de gênero nas sociedades antes das invasões espanholas era completamente diferente. Os corpos ocupavam lugares horizontais naquelas sociedades e as mulheres não estavam trancadas em casa na servidão do lar e do marido. Nos últimos anos, temos a proliferação de manifestação em muitos países da América Latina. Em 2016, na Argentina, que era país, uma menina de 14 anos foi assassinada pelo namorado de 16 e teve o corpo enterrado no sítio da família com a ajuda dos pais do garoto. Lucia Pérez, de 16 anos, foi drogada, violentada brutalmente e empalada, morrendo no caminho do hospital. Um homem de 23 anos e um homem de 41 anos, os assassinos, disseram que a moça sofreu uma overdose de cocaína. Esses dois casos foram responsáveis por um levante popular de mulheres que se organizaram pelas ruas e pelas mídias. Nascia o movimento Ni Una Menos, que convocou uma greve geral em 8 de março de 2008 e se espalhou por outros países da América Latina. A força do movimento das mulheres argentinas desencadeou uma poderosa campanha pela liberação do aborto, informando a população os riscos que a mulher sofre quando escolhe interromper a gravidez por qualquer motivo que seja. O movimento foi nomeado como Aborto Legal, conhecido como uma onda verde de mais de 1 milhão de pessoas ocupando as ruas das cidades argentinas no dia da votação da lei no Congresso. Ainda não foi dessa vez que conseguiram a aprovação da lei, mas o movimento se espalha pela Latinoamérica e tem um lenço como bandeira, El Pañuelo Verde, conectando mulheres e homens que defendem a causa desde a Argentina até o México. Por falar em México, ano passado uma adolescente foi violentada por 4 policiais, o que também gerou uma onda de revolta que invadiu as ruas. Além de usarem o glitter rosa como arma de guerra, as mulheres também atearam fogo em veículos, picharam estátuas e a fachada de uma delegacia, exigindo que as autoridades locais tomassem providência contra esses violadores. Em novembro de 2019, o coletivo artístico de mulheres chilenas Las Tesis
cria uma performance para protestar contra a violência sexual, El Violador Eres Tu, juntando numa única manifestação milhares de mulheres numa praça central de Santiago, denunciando a violência que são submetidas. Essa performance viralizou pelas ruas e ganhou versões nas mais distintas línguas. El Violador Eres Tu se transforma em um happening que unifica o lugar de violência que os corpos femininos estão submetidos dentro desse sistema. Desde então, levantes e mais levantes surgem no mundo como um todo. O patriarcado vai cair. Mulheres violadas, assassinadas, violentadas das mais diversas maneiras, corpos que não se encaixam nas regras estabelecidas, corpos que não querem parir, que não querem casar, que não querem servir. Não são somente ondas que vão e vêm. O movimento feminista está. Hoje, apesar das especificidades de cada país, o movimento feminista em Latinoamérica ganha força e um viés unificador que passa pela ferida chamada processo de colonização. Eu gostaria de pegar o gancho que a Fernanda deixou sobre a colonização para pensar rapidamente na história da arte. Nós, enquanto países colonizados, que fomos construídos numa base de uma invasão, por uma nação colonizadora branca, patriarcal, católica, nós temos uma história escrita sob a perspectiva do norte. Isso, portanto, também se reflete na história da arte. A história da arte ignora muitas vezes, ou na maioria das vezes, a produção do sul e ainda mais a produção e criação artística das mulheres. É lógico que até o século XX a gente tem menos mulheres criando mesmo, porque lhes era impedido de criar, de produzir, de ser artistas. E isso, por exemplo, se a gente olha o acervo do MASP, ele só tem 2 obras de artistas mulheres até 1900. Por isso que é tão importante iniciativas como a do próprio MASP, que foi História das Mulheres Artistas até 1900, uma exposição de 2019, e a exposição da Pinacoteca Mulheres Radicais, Arte Latino-Americana, de 1960 a 1985, uma exposição que aconteceu em 2018. Porque essas exposições, elas tentam reestabelecer uma história da arte, ou dar a essas mulheres artistas voz, lembrá-las e recolocá-las no panorama artístico e da história da arte. A grande maioria dessas mulheres, quando elas não criam necessariamente sob uma perspectiva feminista explícita, mas elas acabam se vinculando a pensamentos e a matérias e temas feministas, principalmente no século XX, a partir aí dos meados do século XX, porque essas questões, elas estão ali na vanguarda das lutas e das reivindicações, e as mulheres do Sul, aqui pensando um pouco na América Latina, além disso, elas têm um outro fator que é muito importante. Então, nos anos ali 50, 60, 70, sob ditaduras, muitas vezes militares sanguinárias. Então, o que acontece é que a gente tem, a partir de meados do século XX, muitas produções de mulheres que colocam o próprio corpo enquanto resistência, enquanto objeto e matéria da sua própria arte. O corpo da mulher, ele só é visto de maneira, por assim dizer, positiva quando ele é o corpo maternal. É a isso que é reduzido o corpo da mulher. A sexualidade da mulher, a menstruação, a interioridade do corpo da mulher, assim como a subjetividade do corpo da mulher, tudo isso é silenciado nessa sociedade patriarcal colonizada. Então, artistas, e aqui eu vou citar algumas artistas, mas existem inúmeras, que são mulheres que colocam seus próprios corpos, que performam, que agem através dos seus próprios corpos para restabelecer a subjetividade desses corpos, os desejos desses corpos, a força desses corpos. Então, por exemplo, a Letícia Parente, nascida em Salvador, brasileira, que borda no seu próprio pé a frase Made in Brasil, trazendo essa história também desse corpo feminino que inclusive é erotizado por ter sido nascido e criado no Brasil. A Márcia X,
que é uma artista carioca que inicia sua carreira nos anos 80 e que tem uma obra ali já dos anos 2000 que faz uma relação quase explícita entre a religiosidade católica e a construção dessa sociedade falocêntrica e patriarcal. Ela fica durante horas desenhando no chão com terços católicos vários pênis. A Ana Mendieta, que é uma artista cubana, que nasceu em 48, faleceu em 85, e que tem uma obra muito famosa que está na Tate Modern, mas ela tem muitas obras na qual ela coloca o próprio corpo em evidência, muitas vezes junto com elementos da natureza, mas tem uma obra em especial, essa que está na Tate, que chama Rape Scene, que é de 73. Ela coloca o corpo dela para recriar uma cena de estupro, que é uma obra super forte, e tudo isso é registrado em película de 35mm, então é como se fossem imagens da perícia logo após o crime ter ocorrido. Temos, por exemplo, a Maria Marmalejo, que é uma colombiana, que ainda está viva, mas que também produziu muito nos anos 80, e que cria uma obra com movimentos corporais enquanto ela está com um fluxo intenso menstrual, e ela vai desenhando pelo espaço com o seu sangue, que chama 11 de Março, essa obra de 1981. Além de, por exemplo, Maria de Carmo Seco, que morreu recentemente, e que nos anos 60, 70, ela era explicitamente vinculada aos pensamentos feministas, e ela cria muitas obras sobre o ambiente doméstico e sobre essa ideia de casamento, um casamento burguês que ela vai criticar, desfazendo esse romantismo, essa idealização por meio da pintura. Essa obra se chama Retratos de um Álbum de Casamento, de 1968. Ela vai usar muitos objetos também para outras obras, objetos doméstico, que inclusive em muitas obras de mulheres feministas e mulheres artistas em geral, volta quase como recalcado, né? Aquilo que lhes foi imposto, que é o ambiente doméstico, aquilo no qual a gente foi trancafiada, no qual a gente foi fechada nessa sociedade patriarcal, porque o ambiente público é dos homens. E falando nisso, inclusive, tem uma artista, que é a Rosana Paulino. Tem uma obra, por exemplo, com esses objetos domésticos bastidores, que são esses objetos onde a gente borda, né, onde se coloca o tecido para bordar. E essa artista que fala especificamente sobre a situação da mulher negra, né, nessa sociedade patriarcal, colonizada e racista em que vivemos, ela coloca fotos de mulheres da família dela, imprime em tecidos, coloca nesses bastidores e borda os seus olhos e as suas bocas. E eu gostaria de citar, para finalizar aqui, uma tese que eu descobri recentemente e que fala especialmente sobre obra de artistas brasileiras e feminismo, que se chama Atravessamentos Feministas, um panorama de mulheres artistas no Brasil dos anos 60 e 70. Essa tese é de 2018, tá na internet, acesso público, é da USP, da Faculdade de Educação, e a autora se chama Thalita Trisoli. Eu indico essa tese para quem quiser se aprofundar, e todas as artistas que eu citei, elas têm suas obras na internet, tem muita informação e conteúdo para ver sobre elas online. Bom, pessoal, dando continuidade a essa discussão que a Sofia Fernanda tem desenvolvido com vocês sobre a produção artística e política de algumas mulheres e movimentos na América Latina, eu gostaria de apresentar o trabalho de algumas escritoras, em especial poetas, que têm disputado essa historiografia literária que hegemonicamente é pautada por homens brancos, mais velhos, de classes sociais em geral, mais abastadas. A primeira escritora que eu gostaria de apresentar é a Gabriela Mistral, uma poeta chilena, nascida no final do século XIX, cuja produção se concentra principalmente no século XX e que foi a primeira escritora latino-americana a ganhar um prêmio Nobel de literatura. Una palabra. Yo tengo una palabra en la garganta y no la suelto y no me libro de ella aunque me empuje su empellón de sangre. Si la soltase quema el pasto vivo, sangra al cordero, hace caer al pájaro.
Outra poeta chilena de extrema importância quando a gente repensa ou reescreve a história das artistas latino-americanas é a Violeta Parra, uma artista multilinguagens que atua não só com música e poesia, mas também nas artes visuais, com costura, pintura e que tem um museu belíssimo em Santiago. Sobre a biografia e a obra da Violeta Parra, que inclusive foi a primeira artista latino-americana a ter uma exposição individual no Museu do Louvre, na França, existe um filme que eu sugiro bastante para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a vida dela, que chama Violeta Foi para o Céu. A terceira artista que eu gostaria de indicar para vocês é a Gioconda Belli. Ela é uma poeta da Nicarágua, que tem textos super fortes onde ela discute a questão da mulher, a questão da subordinação da América Latina aos países do norte. E além de ser poeta, ela também foi guerrilheira e esteve no fronte. Ela tem diversos livros, entre eles O País das Mulheres. Gostaria de falar um pouco do contexto brasileiro, em especial dos movimentos de poesia falada, como saraus e slams, que têm transformado a relação com a literatura, partindo principalmente da oralidade e do direito de narrar a própria história. Para quem quiser conhecer um pouco mais do spoken word aqui no Brasil, eu sugeriria acessar as páginas e os perfis e os canais do YouTube de algumas coletivas como o Sarau das Pretas, o Slam das Minas, que tem em diversos estados, então você pode acessar o Slam das Minas São Paulo, RJ, Pernambuco, o Slam Marginalia, que é um slam voltado para pessoas trans, não binárias e de gêneros e sexualidades divergentes. Eu vou deixar aqui um videopoema da Meimei Bastos, que é uma poeta de Brasília, do DF, que tem discutido bastante a questão do corpo feminino, atravessado tanto pelo patriarcado quanto pelo racismo estrutural. Tinha um eixo atravessando o meu peito, tão grande que cortava minha alma em L2, sul e norte. Uma W3 entalada na garganta virou um nó. Também nesse contexto dos spoken words e dos saraus, eu gostaria de falar do meu trabalho autoral, que foi o Sangria. Esse é o meu segundo livro de poemas. Ele foi dividido em 28 poemas, 28 dias. A ideia foi narrar tanto a história brasileira como, de certa forma, a história da América Latina a partir da perspectiva de um útero. Então são 28 dias formando aí o que seria um ciclo menstrual, um calendário. O livro ele tem 28 fotografias que acompanham os poemas, que são performances desenvolvidas por mim e pelo fotógrafo Sérgio Silva, no qual ele fotografou diversas partes do meu corpo e eu fui costurando com materiais metálicos e linha vermelha. Além disso, o livro ele foi transformado em filme. Existe um média-metragem chamado Sangria, que está no YouTube, vocês podem acessar gratuitamente, em que cada poema ele foi performado por uma artista diferente. Então são mais de 50 mulheres das mais diversas áreas. Tem mulheres da música, da pintura, da dança, da performance, da costura, enfim. Nós esperamos que vocês tenham curtido esse material sobre mulheres da América Latina e artes. E para quem quiser conhecer um pouco mais da nossa coletiva, nós trabalhamos exatamente no trânsito entre literatura, performance, cinema e temos um perfil no Instagram que é @palavreria. Até mais!